pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestidinho salopete tamanho 1 a 3 meses. Mas antes de falar da nossa peça, eu gostaria de convidar você que já assiste os vídeos da professora Simone e ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim receba novidades como essa semanalmente. Ative o sininho para receber todas as notificações e, claro, deixe o seu like todo especial aí embaixo no vídeo. Bem, como eu disse para vocês, o nosso vestidinho tem o tamanho 1 a 3 meses, mas claro, como sempre, eu já crio a tabela de tamanhos para que você possa aí criar a sua peça, confeccionar a sua peça de acordo com o tamanho da bebezinha. A tabela você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como todos os detalhes da lista de materiais. A tabela eu fiz no tamanho RN, 1 a 3 meses, como que vocês vão assistir na aula, 3 a 6 meses e 6 a 9 meses. Outro detalhe bem legal aqui da nossa peça é a parte de fechamento, onde eu fiz os botões que a mãe regula aqui o tamanho de acordo com o crescimento da bebezinha. A parte aqui da alça em V também é bem legal, porque o bebê ele pode se movimentar e a alça não cai dos ombros, porque ela fica numa posição bem legal, ficando com esse V aqui na parte das costas e o suspensório do salopete na parte da frente. A parte da barra também é bem legal aqui no cos, porque ele fica bem elástico com um ponto barra 2x2. E agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Para fazer o vestidinho, eu vou usar o fio Anne da Círculo. Essa cor é o 3526, esse tom de rosa clarinho. Uso também a agulha para crochê 1,75 e 2 botões tamanho camisa. O botão fica opcional ao seu gosto. Linha e agulha de costura para fazer a colocação dos botões. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu sempre gosto de indicar a loja Mega Armarinho porque é uma loja super confiável, que tem um ótimo atendimento e entrega em todo o Brasil com rapidez e segurança. Então, depois aqui da nossa aula, não deixe de passar e conferir a loja Mega Armarinho. Eu deixo para vocês o link da loja aqui em cima no vídeo para que você confira todas as novidades. Bem, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o vestidinho salopete fazendo um cordão com 100 correntinhas. As correntinhas eu trabalho com a agulha número 2 a 2,5, porque eu quero que essas correntinhas fiquem bem elásticas, bem soltinhas. Depois que eu trabalhei o cordão, com a 2,5 é ainda melhor. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Aí sim, eu já posso trocar a agulha fazendo a substituição pela agulha 1,75, subo 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto para cada correntinha de base até completar os 100 pontos altos, um para cada correntinha. Já percorri toda a carreira, tenho 100 pontos no total. Agora, eu começo a trabalhar a barra 2x2. Então, eu passo a agulha por trás do primeiro ponto, já para trabalhar o primeiro ponto alto em relevo. Como eu ainda não tenho ponto, eu passo a agulha por trás, estico bem essa laçada, ficando com as duas laçadinhas. Fecho as duas e quando eu fecho, eu já formo o relevo. Faço mais 2 correntinhas para ficar da altura do ponto alto. O próximo ponto, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, estico bem para aparecer bem o relevo
e faço o meu ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Laçada na agulha, os próximos 2 na parte de trás, faremos a barra 2 por 2, então 2 relevos à frente, 2 atrás. Para fazer o relevo na parte de trás, eu venho com a agulha por trás e cruzo pela frente do ponto. Busco a laçada lá para o lado de trás do trabalho. E trabalho meu ponto alto em relevo na parte de trás. Novamente, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto e busco a laçada levando lá para trás. E faço meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Os 2 pontos seguintes, faço o relevo na parte da frente. Os próximos 2 na parte de trás do trabalho. Então, sempre 2 relevos atrás, 2 relevos à frente no trabalho. Eu vou circular toda a carreira e depois disso, eu ainda continuo por mais 4 carreiras. Ou seja, fecho aqui com baixíssimo e depois, onde eu tenho relevo à frente, eu faço à frente. Onde eu tenho atrás, eu faço os 2 atrás. Onde eu tenho à frente, eu faço os 2 da frente. Onde eu tenho atrás, faço os 2 atrás. Seguindo sempre os pontos que eu tenho na base, até completar 6 carreiras no total. Ou seja, contando desde essa primeira, agora estamos caminhando já fazendo a primeira em relevo, só que é a segunda no total, pois temos a carreira em pontos altos no início, então essa em pontos altos eu também conto. Então, a primeira das 6, depois mais 5 trabalhadas no ponto barra 2 por 2, total 6 carreiras no cos da nossa roupinha. Finalizei aqui a carreirinha, as carreiras do cos. Começamos fazendo as 100 correntinhas, depois uma carreira em ponto alto e as 5 carreiras trabalhadas no ponto barra 2 por 2. Quando contamos esses gominhos aqui, ó, de 2 em 2, os 2 que estão à frente e os 2 que estão atrás, contando os da frente, os de trás, os da frente e de trás, temos 50 bloquinhos com 2. Agora, eu vou começar a trabalhar a parte da sainha já. Eu caminho com baixíssimos até ficar no primeiro dos 2 que estão atrás. Subo 3 correntinhas, que eu já conto como um ponto, e faço mais 2 pontos altos nesse primeiro pontinho do bloco que está atrás. 2 correntinhas e mais 3 pontos no próximo que está atrás. Por que 3 pontos? Aqui eu já conto as correntinhas como 1. Então, fiquei com um leque, 3 altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Laçada na agulha, pulo os 2 que estão atrás, a gente consegue ver bem, ó, lembra que eu falei que a gente mantinha sempre os que estão à frente, os que estão atrás, atrás. Então, laçada na agulha, eu venho nos próximos 2 que estão atrás, pulo esses que estão à frente, e no primeiro dos 2 que estão atrás, eu faço novamente a primeira parte do leque, fazendo os 3 pontos altos juntos. 2 correntinhas, venho no próximo, que é o segundo pontinho do bloco que está atrás, e faço os 3 pontos altos juntos. Já tenho mais um leque, 3 altos, 2 correntinhas e 3 altos. Sempre pulando os 2 que estão à frente e pegando nos 2 que estão atrás para fazer o leque. 3 altos, 2 correntes e no próximo mais 3 pontos altos.
E dessa forma eu sigo por toda a carreira, sempre trabalhando no bloquinho que está atrás, fazendo o leque, seguindo essa mesma contagem. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 altos. Finalizei a primeira carreira dos leques, agora venho para a segunda. Aqui eu trabalho até ficar em cima do espaço central das correntinhas, fazendo pontos baixíssimos. Subo 3 correntes e trabalho agora leque sobre leque, mantendo a mesma contagem. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Venho dentro do próximo espaço central do leque, onde eu tenho as correntinhas, e repito a mesma contagem. Leque sobre leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E eu trabalho dessa forma por toda a carreira. Segunda carreira já finalizada. Agora eu vou continuar por toda a base até atingir o tamanho da sainha da salopete, sempre seguindo essa mesma contagem. Caminho com baixíssimos até o centro do primeiro leque e trabalho leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Isso em cada um dos leques, por todas as carreiras, até atingir o tamanho. Vou adiantar a minha aqui e já volto mostrando para vocês. Continuei trabalhando a base, fazendo leque sobre leque, mantendo a mesma contagem. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu trabalhei, então, por 13 carreiras. A carreira de número 14, vou fazer o acabamento. Claro que você pode, como eu disse lá no início do vídeo, o comprimento da sainha da salopete é opcional, então você pode fazer com mais ou menos carreiras. Para começar o acabamento, o barradinho de acabamento, eu já caminhei até o espaço de correntinhas. Aqui eu inicio fazendo 4 correntes, pulo 1, 2 e venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Agora eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando um picô. Até completar 5 pontos, contando as correntinhas iniciais, já como um ponto com picô. Sempre fazendo ponto alto e picô com 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o próximo leque e repito o mesmo processo. 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas em cada um deles. Eu não faço correntes para passar de um leque para o outro, só venho no centro do próximo leque e repito a mesma contagem, 5 pontos altos juntos com picô de 2 correntinhas em cima do centro de cada um dos leques em volta de toda a carreira. Eu vou chegar aqui, vou chegar até o final da minha carreira e depois vamos trabalhar o acabamento na parte de cima da peça. Já finalizei a carreirinha de acabamento e aqui no final eu cortei o fio. Todos os arremates da peça eu levo o fio pro avesso, passo por dentro de um ponto, busco o fio e formo uma nova laçada e passo o fiozinho por dentro. E depois sigo passando esse fio por dentro de várias laçadinhas do ponto.
Faço mais uma laçada, passo o fio por dentro para que o arremate fique bem reforçado e passo as pontinhas, aqui a pontinha, por dentro dos pontos novamente. Então, não fica relevo e fica um arremate bem firme. Aqui no final, onde eu corto, eu sempre pingo um pinguinho de cola de silicone ou um pinguinho de cola pano. Agora, vamos aqui para a parte de cima da peça, onde inclusive eu já coloquei os marcadores. Então, eu deixo a peça bem certinha dobrada, venho aqui no cós e deixo aqui um relevo de pontos aqui em relevo, ó, essa parte com os 2 pontos em relevo à frente do trabalho. E no próximo relevo, eu já coloco o marcador no primeiro. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, no último ponto em relevo que está atrás, quando eu completo os 8, eu coloco outro marcador. Do outro lado, eu deixo da mesma forma, um relevo à frente, ó, tanto de um lado quanto do outro, depois um relevo atrás e logo a seguir, no primeiro ponto do relevo que está à frente, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 pontos de um lado, 8 do outro e a mesma sobra de pontos na lateral. Aqui na parte central, contando os relevos que estão só à frente, que fica mais visível pra gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa parte central. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, já crochetando, tanto de um lado quanto do outro, primeiro um lado, depois o outro, para fazer aqui a parte das alças. Aqui eu venho no primeiro ponto que eu tenho marcado, faço um ponto baixo e sigo fazendo um baixo para cada ponto de base, até chegar ali no próximo marcador, onde eu completo os 8 pontos. E depois eu sigo em carreiras de vai e vem, eu sempre passo a agulha pelo primeiro ponto baixo dos 8, ó, dessa forma, virei o trabalho, eu passo a agulha, fiquei com 2 laçadas e fecho. Assim, o ponto fica bem mais reforçado na lateral. E depois sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Cheguei no final, viro novamente o trabalho, passo a agulha no primeiro ponto dos 8, fecho as 2 laçadas e sigo novamente, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou adiantar a minha alça, volto dizendo para vocês quantas carreiras eu fiz para depois dar continuidade. Trabalhei em carreiras de vai e vem, mantendo 8 pontos baixos por carreira, por 70 carreiras no total, carreiras de vai e vem. Então, fiquei com essa tira aqui. Agora, aqui no final, eu já cortei o fio e eu só passo o fio por dentro da laçada, porque eu vou deixar essa tira na espera, para depois unirmos as 2 aqui na parte de trás, para descer 2 tiras, porque isso não deixa que a alça caia do ombro da bebezinha. Então, ele vem aqui na parte da frente, aqui depois do ombro, quando vem para a parte das costas, eu vou unir as 2 tiras, então ela fica bem firme e fica sempre alinhada no corpinho da bebezinha. Aqui, agora, o que eu faço? Repito o mesmo processo que eu já fiz na tira anterior, na alça anterior. Eu pego o fio
e trago aqui no primeiro ponto que eu tenho o marcador, e daqui eu sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar no próximo marcador, onde eu completo os 8 pontos. E depois eu sigo carreiras de vai e vem, até completar as 70 carreiras, como aqui. Depois das 70 carreiras, volto dando continuidade. Completei as 70 carreiras e depois das 70, eu venho trabalhando uma carreirinha em pontos baixíssimos, só para chegar aqui no final da carreirinha, onde eu volto trabalhando as 2 carreiras, já fazendo a união e deixando as partes unidas. Então, olha só, eu viro, eu tenho aqui, então, as 70 carreiras de cada lado. Agora, eu volto trabalhando por cima dessa carreira em pontos baixíssimos, também fazendo os 8 pontos baixos, até chegar aqui ao final, para já unir com a carreira, com a outra alça lá do outro lado. Então, vem um ponto para cada até completar os 8. Completei os 8. Agora, eu venho na outra alça e, a partir do primeiro ponto, eu já sigo trabalhando um ponto baixo para cada, até completar os 8 desse lado. Com isso, as 2 partes se tornam uma só. Olha só. Então, aqui, parte da frente, e quando a gente vem aqui agora com as 2 alças, elas já estão aqui na parte de trás, unidas, para descer a parte das costinhas. Agora, eu faço aqui uma carreira, voltando, fazendo um ponto baixo para cada. Depois, vamos diminuir um pouquinho, mas agora eu ainda mantenho os 16 pontos. Então, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no final. Cheguei no final da carreira, agora eu vou fazer uma diminuição no início da carreira e depois uma diminuição no final. Então, ao invés de passar a agulha no primeiro, eu venho no segundo ponto de base e prendo as 2 laçadas. Depois disso, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até restarem os 2 últimos pontos, onde faremos mais uma diminuição. Restando os 2 últimos pontos, eu passo a agulha no penúltimo e depois já passo a agulha no último ponto. E fecho as 3 laçadinhas. Agora, temos no total 14 pontos na carreira. Venho, pulo o primeiro e venho no segundo, fazendo mais uma diminuição. Fecho as 2 laçadinhas e caminho até o último ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até restarem novamente os 2 últimos pontos, onde faremos mais uma diminuição, ficando no total com 12 pontos baixos. Já fiz a diminuição no último ponto, viro a carreira, faço a diminuição no primeiro ponto e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até restarem os 2 últimos pontos. Nessa carreira, como diminuímos o último ponto aqui também, ficaremos com 10 pontos baixos no total. Então, diminui o último, tem os 10 pontos. Agora, eu viro o meu trabalho e sigo mantendo os 10 pontos até formar a base. Então, eu já venho com a agulha no primeiro ponto e sigo um ponto para cada, até chegar no último ponto, e trabalho as carreiras de vai e vem, mantendo esses 10 pontos até atingir a altura necessária,
onde eu volto para mostrar para vocês a parte do acabamento. Continuei trabalhando as carreiras em vai e vem com 10 pontos. Trabalhei 38 carreiras. A carreira das diminuições que eu fiquei com 10 pontos, mais 37. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, até umas 40 carreiras aí, tranquilo. Por quê? Aqui o que acontece? Eu vou colocar aqui os 2 botões e vou fazer o fechamento aqui na parte de trás. Com o próprio ponto, eu faço a casinha do botão, que pode ser mais para cima, fechado mais para cima, ou mais para baixo, de repente, se o bebê tem o corpinho mais longo, ou mesmo que a gente use, por exemplo, ó, eu vou fechar aqui por dentro, mas só para mostrar para vocês. Fechando o botão mais para baixo, a alça diminui um pouquinho. Fechando mais para cima, a alça aumenta. Então, a mãe consegue usar por mais tempo, já que o bebê nessa idade cresce bastante, né? Desde recém-nascido até 1 ano, é a época que o bebê mais cresce, então a gente fazendo esse ajuste já ajuda bastante nessa parte de usar um pouquinho mais a peça. Antes de colocar os botões, agora eu vou fazer o acabamento em volta de toda a base aqui na parte de cima da peça. Assim, ele já está bonitinho, só que fazendo o acabamento fica ainda mais bonito. Então, eu venho aqui lateralmente, eu vou vir, eu vou passar pela sainha, vou subir do outro lado até chegar aqui novamente. E eu faço dessa forma: 1, 2, um ponto baixo para cada carreirinha, 3 pontos baixos. No terceiro ponto, eu faço 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. E venho novamente. 1, 2, 3. No terceiro ponto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo. 1, 2, 3. No terceiro ponto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo. E eu dou a volta em toda a base, igual eu falei pra vocês. Eu vou subir aqui, venho na alça, descendo até no corpinho, faço aqui, subo do outro lado e venho. Depois ainda vou fazer aqui nessa parte de dentro também. Já dei a volta em toda a base aqui, e aqui no final eu só fiz pontos baixíssimos para finalizar a carreira. Aqui eu nem faço os picôs, porque como eu vou colocar ali por dentro, nem vai aparecer, mas fica opcional. Caso você queira, também pode fazer. Aqui agora eu vou unir o fio, ou aqui nessa parte de trás, independente, porque eu também tenho que circular toda essa parte de dentro para alinhar, ficar padronizado aqui o acabamento, repetindo o mesmo processo que já fizemos aqui na parte de fora da alça. Agora eu venho 3 pontos, o picô, 3 pontos, o picô, até dar a volta em toda essa base na parte de dentro da alça. Aqui eu já finalizei toda a parte do acabamento, e agora eu vou colocar os botões. Eu escolhi esse botãozinho, tamanho camisa, bem redondinho e sem muitos detalhes, porque como fica aqui na parte das costas do bebê, e nessa idade o bebê fica mais deitadinho, então fica bem confortável. Aqui eu venho e eu conto aqui uma carreirinha para cima, um pontinho pro lado. E aqui eu faço a costura do botão de forma bem simples. Esse que eu escolhi tem 4 furos, mas botão é bem opcional. Às vezes você tem até em casa, como aqui vão só 2 botões, então fica bem fácil para você, de repente, tem até no teu material aí de artesanato. Então, aqui eu vou cruzar em forma de X
E você costure aí o seu conforme ele tem os furinhos, né? Como eu disse, aqui você pode escolher. E o outro eu venho e coloco nesse cantinho aqui, fazendo a mesma costura. Finalizei a costura dos dois botões. E agora eu venho aqui na parte de trás e passo o botãozinho pelos próprios pontos, ó, que formam a casinha do botão. Então, fica bem fácil, como eu disse para vocês, até a regulagem do tamanho. Dessa forma, gente, agora só falta mesmo cortar as pontinhas, arrematando como eu mostrei para vocês. E já temos o nosso vestidinho salopete finalizado. Os outros tamanhos eu deixo para vocês aí embaixo no vídeo, como eu disse lá no início, a tabelinha de tamanhos para que vocês possam fazer o tamanho de acordo com a idade da bebezinha. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!